Olá, pessoal. Sou o professor Jorge Luiz Lima e bem-vindos ao Espaço Aberto para a Saúde, que é um programa de ensino, pesquisa e extensão. Ele tem um conjunto de ações, está relacionado aí, uma das partes que tem um projeto de ensino que vocês estão participando hoje, que tem capacitação, oficinas, e um dos temas que foram muito solicitados é em relação à atividade estética. Eu gostaria de iniciar aqui a participação falando um pouco sobre os dados da inscrição de vocês no evento, antes da gente chamar a convidada especial que a gente tem hoje. E esses dados eles são importantes para mostrar como que vocês se envolvem, né, com o nosso projeto. Então, assim, muitas pessoas ficam sabendo através do próprio Instagram, que o nosso Instagram aí, muitas pessoas, temos bastante seguidores que acabam divulgando nossos conteúdos, as instituições de vocês, né, e os cursos que fazem. A gente tem aí pessoas de várias áreas da saúde e de várias instituições. Depois eu vou mostrar isso na tabela também. Agradecer o pessoal de vários estados, né? A gente teve inscritos de várias cidades, estados, né? Destaque aí para o pessoal do Rio Grande do Norte, pessoal do Nordeste. E aqui a gente consegue ver isso melhor, né? O povo da Unigran Rio, da Facmar, da Unibra, da Unesa, maioria da enfermagem, né? Até porque esse evento de hoje tem uma ideia de divulgar para o pessoal da enfermagem, né? Como que pode atuar na parte de estética. As principais cidades estão aqui. A gente teve também outras pessoas de outros cursos, como farmácia, biomedicina. E agradecemos aí a participação de vocês. Agora eu vou parar o compartilhamento aqui para poder apresentar a nossa convidada de hoje, a doutora Monique. E ela vai falar para a gente sobre vários aspectos relacionados à enfermagem na estética. Vou pedir para ela colocar a apresentação. Monique, você está por aí? Eu leio aqui. Então, a Monique ela é mestre em ciências pelo UFRJ, é uma especialista em ozonioterapia, especialista em estética, especialista em saúde do trabalhador, graduada em enfermagem, e ela é membro de associações relacionadas a essa parte, né, da estética, e agora também vai trazer um pouco para a gente da experiência dela, de como que ela está fazendo para montar o consultório dela, de como que a estética pode estar relacionada à enfermagem, a atuação desse profissional de nível superior em consultório. Então, isso eu acho muito interessante para as pessoas que têm, né, interesse, querem saber um pouco mais sobre como fazer, qual a área de atuação, quais os procedimentos, né, curiosidades. Então, acho assim, um tema que vai despertar bastante a curiosidade de vocês. Então, Monique, eu gostaria de agradecer a você. A gente estava até rindo antes aqui, fazendo os testes, né, lembrando de há 1000 anos atrás, quando eu te dei aula. E agora já se passaram muitos anos, nem parece, né? A gente continua muito forte. Gostaria de agradecer a você novamente, a quem está aí participando também do nosso projeto. Então, pode ficar à vontade, é com você, tá? Boa noite, professor Jorge. Boa noite a todos que já estão com a gente aqui. Na verdade, eu que agradeço o convite, né? É uma honra poder voltar, né, nesse espaço aí aberto da UF. Fui aluna da pós-graduação em saúde do trabalhador, né? Só alguns aninhos atrás, como o Jorge falou. Fui aluna dele na graduação também. Fiz graduação em enfermagem pela Unipri. Depois, como ele falou, né, saúde do trabalhador na UF. Me especializei em ozonoterapia estética, mas atuei muitos anos na área do offshore, né? Foram 11 anos aproximadamente, e sou mestre em ciências pelo FRJ. Quando eu comecei a fazer estética, foi ainda durante a pandemia, e aí eu me apaixonei pela estética, sobre esse novo mundo, né, do empreendedorismo que a enfermagem pode estar atuando. E hoje, desde janeiro, né, desse ano, estou atuando só em consultório de estética. Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês aqui, falar um pouquinho da história da enfermagem estética, né, e experiências também. Então, vamos lá. Então, gente, o objetivo geral, né, os objetivos da nossa discussão é descrever um pouquinho do conceito geral de estética, contextualizar no âmbito de saúde a importância de cuidar de saúde estética de forma holística. Né? Quem é da enfermagem já assim, ouve desde os primeiros semestres da graduação, né, a importância de a gente olhar para o ser humano de forma holística, de forma integral. E aqui na estética não é diferente, né? É muito importante isso.
Então, eu vou pontuar um pouco os marcos que foram históricos, né, na história da enfermagem estética no Brasil, colocando aqui algumas resoluções do CUFEM, descrever a atuação do enfermeiro na estética, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, tá? E vou descrever alguns procedimentos que são mais procurados e apresentar alguns resultados. Então, vamos lá, né? Conceitualmente, assim, a estética passa a ser, né, discutida lá pelo século XVIII no campo filosófico. Ela foi fundamentada em princípios de percepção de beleza e arte. Então, tudo que é belo, né, tudo que é artístico, ele passa a ser considerado estético. Etimologicamente, a palavra estética, ela deriva do grego, aesthetikos, que significa percepção ou sensibilidade através de sentidos, estando ligado intimamente à saúde e bem-estar. Então, a gente consegue, né, como profissional de saúde, já quando ele começa a trazer esse conceito de percepção e sensibilidade por sentidos, associar aquela subjetividade, né, do princípio lá de bem-estar, que quando a gente vê o conceito ampliado de saúde, né, que foi definido pela Organização Mundial de Saúde desde 1946, que define saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, não apenas ausência de doença e enfermidade, a gente tem lá esse componente de subjetividade quando se fala de saúde mental, quando se fala de saúde social, né? Depende de como o indivíduo se percebe, de como o indivíduo se sente. Então, nesse contexto aí, a gente começa a definir a saúde estética, tá? Para a gente cuidar e oferecer saúde ao indivíduo através de cuidados estéticos, tá? Então, essa é a ideia. A estética vem se inserindo, portanto, no contexto de saúde, uma vez que ela promove essa sensação de bem-estar. Então, assim, a gente volta aqui um pouquinho, né, para falar desse ser que é completo, né, para lembrar aqui um pouquinho a teoria das necessidades básicas humanas, né, teoria de Wanda Aguiar Horta. A gente que é da enfermagem estuda as teorias de enfermagem e essa teoria ela fala das necessidades humanas. Então, o ser humano é um ser complexo, né? Ele é um ser biopsicossocial. Quando a gente olha para essa pirâmide de Maslow, a gente vai ver que ele tem que todos nós, né, que o ser humano tem necessidades fisiológicas básicas, necessidades de segurança, necessidades sociais, autoestima e autorrealização. É bem verdade que a gente não consegue estar completo em todos os sentidos, né? Mas todo o nosso processo de cuidado vai passar por cada uma dessas necessidades. Então, é imprescindível a gente olhar o ser humano como esse ser biopsicossocial, tá? Não se trata estética sem saúde. A gente sabe que o maior órgão do corpo humano é a pele, né? Ele é o órgão que é mais tratado na estética. Então, esse órgão, que é a pele, ele vai responder diretamente a algumas alterações fisiológicas básicas. Por exemplo, o indivíduo que ele não bebe água adequadamente, como você vai fazer um preenchimento ou uma hidratação nessa pele, que vai usar um ativo que vai requerer água, né, hidratar aquele tecido, você não vai ter uma resposta muito boa, porque ele está dependendo, né, de água em órgãos que são mais vitais. Então, o seu corpo, ele vai fazer esse ajuste adequado. Então, é importante orientar esse paciente quanto à ingesta hídrica, por exemplo, fazer as necessárias, né, indicações para outros profissionais quando for necessário, sempre olhando dessa forma completa, tá? A gente nunca vai tratar estética um corpo que está doente. Ele precisa estar saudável, tá? E a estética vai promover saúde através da autoestima, de melhorar as relações sociais dessa pessoa também. Então, aqui a gente tem, né, essas imagens mostrando alguns dos procedimentos que são solicitados na clínica. Quando a gente vai ter um paciente que vai fazer um preenchimento labial, por exemplo, a gente não pode considerar que ele é só uma boca, né? O paciente quer fazer toxina botulínica na região da testa. Ele não é só uma testa. Então, a gente precisa entender que tem um ser humano ali, né, com todas as suas queixas, com fatores emocionais, tá? Muitas das vezes o paciente vai te procurar para preencher um lábio. Mas, na verdade, ele está ali porque ele quer melhorar a sua autoestima, ele quer melhorar a sua imagem. Então, você precisa sentar, você precisa conversar durante a sua anamnese, no seu consultório, entender quais as expectativas daquele paciente. Talvez ele vai chegar ali no consultório querendo uma boca da Angelina Jolie. E ele não vai conseguir aquilo. Então, a gente tem que tratar, né, alinhar as expectativas, entender como é que está o emocional daquele paciente para você oferecer o melhor que o adequado, para que ele tenha resultados satisfatórios também, tá? Outro exemplo aqui clássico também é o melasma, né? É uma doença multifatorial.
tem vários fatores associados, hormonais. Então, não adianta eu só colocar produto naquela pele sem entender como que é a alimentação, como que aquele melasma surgiu, entender todo o contexto daquele paciente para poder a gente tratar de forma eficiente. Não olhar só as partes, mas olhar o todo. Aqui eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a evolução histórica da enfermagem estética, né, no Brasil. Até 2016, a gente não tinha nenhuma regulamentação que respaldasse a atividade do enfermeiro esteta. Então, surgiu a primeira regulamentação, que é a Resolução 529, de 2016, na qual ela trouxe ali, né, os aspectos legais e éticos para a atuação do enfermeiro esteta. Então, foi muito estimulante para aqueles que já estavam começando a estudar estética. No entanto, logo em 2017, no início do ano, algumas ações judiciais, eles suspendem essa resolução, tá? Essas ações foram tanto do Conselho Federal de Medicina, Conselho de Dermatologistas e Cirurgiões Plásticos. Eles alegavam que a enfermagem estava adentrando dentro da área da medicina, e aí essa resolução ficou suspensa aí até 2020. Enquanto isso, o COREN começou a estudar, né, verificar o que poderia ser feito, até que em 2020 surgiu uma nova resolução, já alterando o texto da resolução anterior e respaldando a atuação do enfermeiro esteta. Tá? Então, a gente imagina, né, quantos enfermeiros que nessa época fizeram na sua pós, e aí todos animados com essa atuação, vem assim essa suspensão aí judicial de 4 anos. Tá? Muita gente desistiu, outras pessoas continuaram, né, e resistiram, e tem enfermeiros aí, a gente vai estar falando mais à frente, mas que são bem renomados aí na área da estética. Então, voltando aqui, a resolução 626 de 2020 alterou a resolução anterior, assegurou a atuação do enfermeiro esteta, e aí desde que ele seja especialista, com o devido registro no órgão profissional da jurisdição de atuação, né, são os respectivos CORENs de cada estado. Em 2021, teve a portaria 955, e ela cria o Grupo de Trabalho de Enfermagem Estética, o GTEE. Esse grupo, ele é muito importante, ele vai emitir o parecer da Câmara Técnica 01 de 22. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse parecer, mas o que esse parecer fez, né? O que eles emitiram? Eles falaram assim, eles pegaram alguns pareceres específicos de CORENs de vários estados do Brasil, que falavam sobre atuação em harmonização facial, atuação no preenchimento facial, em toxina botulínica, no uso de fios para automodelação. Pegou o ato médico, né? O ato médico fala que os atos específicos do médico são aqueles que envolvem orifícios, né, e especificamente adentrar por esses orifícios. Então, ele começa a pegar todos os respaldos legais que se tinha na época para poder emitir aqueles procedimentos que nós, enfermeiros, poderíamos fazer. Então, isso foi muito importante, porque em 22 também, em 2022, no mês seguinte, aconteceu o primeiro Congresso Brasileiro de Enfermagem Estética. E todos que participaram, né, eu estava lá, inclusive, nós recebemos a notícia desse parecer. Então, já tínhamos ali a regulação da atuação do enfermeiro para toxina botulínica, harmonização facial, então isso foi muito importante nesse momento. Em 2023, a gente tem aí no final de janeiro, a resolução 715, tá? E ela vem aí, na verdade, falando, corroborando, né, as resoluções anteriores, e afirmando a necessidade de 100 horas práticas para você ter o título de especialista em enfermagem estética. Em 2024, a gente vai ter aí no final do ano, né, o segundo Congresso de Enfermagem Estética pela SOBENF. Então, deixa aqui o convite aberto, todos que quiserem participar, ainda dá tempo de se inscrever. É muito importante para que nós participemos desses eventos. Isso nos, assim, coloca um destaque, né, dentro da área da estética, um evento exclusivo para enfermeiros, tá? Tem muitos artigos científicos sendo discutidos, muita coisa nova, então é bem importante. Então, assim, a atuação legal do enfermeiro esteta. O que a gente precisa ter, né? Então, considerando as resoluções que a gente já citou, o enfermeiro, para atuar com estética,
ele necessita ter uma pós-graduação, lato sensu, em estética, de acordo com a legislação estabelecida pelo MEC, que tenha no mínimo 100 horas de aulas práticas supervisionadas. Então, isso foi falado, né, desde o primeiro parecer, da primeira resolução de 2016, na de 2020, vem sendo reafirmado na de 2023. O que ocorreu é que, com a pandemia, muitos cursos, né, de pós-graduação, eles faziam uma pós-graduação sem oferecer horas práticas. Então, muitos enfermeiros fizeram esses cursos, no entanto, não tiveram aprovação do Corém para atuar legalmente. Então, ele vem, né, com essa resolução reafirmando a necessidade de você ter 100 horas práticas para você poder atuar. Bom, uma vez que você faz a pós-graduação, é importante ter o registro de especialização no Conselho Regional de sua jurisdição, tá? Isso está aí sendo falado na Resolução 581 de 2018. Após você dar entrada nesse registro de especialização, é importante a gente esperar o retorno do conselho, tá? Com a emissão lá de informação de que o seu registro está devidamente, né, efetuado no Conselho Regional de Enfermagem. O que é muito importante também, gente, são os cursos de capacitação profissional, tá? Lá um dos itens da resolução fala que nós devemos nos manter atualizados através de treinamentos, cursos específicos e capacitações, entre outros. Então, você faz a sua pós-graduação, você registra no seu conselho, você aguarda que o conselho diga que já foi registrado, né? Isso leva um tempinho, e depois você se capacita através dos cursos, dos treinamentos. Nessa primeira foto, eu coloco aí um dos primeiros cursos que eu fiz, isso foi em 2022 ainda, foi um curso de harmonização corporal, tá? De lá para cá fiz vários outros cursos. A segunda imagem aí é um curso de harmonização facial, isso foi também no final do ano passado. Vou beber uma aguinha. E esse ano, eu já mostro aqui para vocês essa última foto, a participação no Congresso de Enfermagem exclusivo para enfermeiros, né? Foi chamado Nursing Rio. Então, é de extrema importância esse tipo de evento, onde você reúne enfermeiros estetas de todo o Brasil, né? Que a gente teve enfermeiros renomados aí de todo o Brasil falando do que tem feito, mostrando resultados. Então, isso fortalece a nossa classe profissional. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, portanto, não é um ato, mas sim um hábito. Essa frase aí de Aristóteles, né? Deixo aí para a gente refletir. Aí a gente vem aqui essa questão um pouco polêmica, né? Enfermeiro é doutor? A gente vê na estética muitos enfermeiros usando esse título de doutor, e aí existem muitos que são criticados por isso. Eu, particularmente, não usava, né? Há pouco tempo que eu coloquei nas redes sociais, mas vale a gente fazer essa reflexão, né? Desde 2001, o uso do título de doutor é fundamentado por um procedimento isonômico, né? A partir dessa resolução 256 do COFEM, porque ele fala da necessidade de nós nos reafirmarmos como autoridade científica perante o paciente e o cliente. Então, assim, na verdade, o uso do título de doutor não é restrito para quem é da estética, né? São para os profissionais de enfermagem, os profissionais enfermeiros, né, que são graduados em enfermagem. Então, aqui não tem a ver com o título acadêmico, estricto sensu. Ele é voltado com o objetivo de trazer isonomia ao profissional enfermeiro. O que seria isso, né? É reafirmar a autoridade científica profissional perante o paciente e cliente. E no caso da estética, não somente para o paciente, mas porque nós temos outros profissionais que atuam com estética. Então, é extremamente importante que a gente seja reconhecido. Perdão, gente. Então, é por isso que a gente usa esse título. Então, vamos lá, né? Onde o enfermeiro esteta, ele pode atuar? A gente pode atuar tanto em clínicas de estética, no regime CLT, ou como profissional liberal autônomo, tá? A gente pode atuar em consultório ou clínicas de enfermagem estética. O consultório é um espaço mais privado, que é voltado para a atuação de um único profissional. E a clínica de estética, ela envolve outros consultórios, né, outros profissionais e outros ambientes também.
Vamos falar mais adiante um pouquinho. Então, o consultório de enfermagem, ele é regulamentado pela Resolução COFEN 568 de 2018. Então, ele não é uma resolução específica para a estética, né? Ele é voltado para vários profissionais que podem atuar de acordo com a nossa lei de exercício profissional em consultórios de enfermagem. Tá? Então, essa resolução tem por objetivo regulamentar o funcionamento dos consultórios e clínicas, tá? E aí a gente fica obrigado por essa resolução a manter ativo o registro no conselho regional respectivo. Então, por exemplo, assim como a gente tem que manter a nossa carteirinha, né, de registro nos CORENs, as clínicas e consultórios também precisam ter seus respectivos registros. Então, quem é que pode ter, né, esse consultório são os enfermeiros, quando da atuação em consultórios e clínicas, poderão realizar as atividades e competências regulamentadas de acordo com a lei do exercício profissional, que é a lei 7.498, tá? Então, esse é o regulamento que disciplina esse funcionamento de consultórios e clínicas, faz parte dessa resolução e ele pode ser acessado no endereço eletrônico do COFEN. Então, assim, o que é importante, o que é necessário, né, para a gente ter o consultório de enfermagem? Uma coisa que é importante falar também, que uma vez que você está habilitado, né, de acordo com o conselho, você pode trabalhar com coworking. O que seria isso? Existem alguns consultórios prontos, né, que ele pode ser usado por profissionais de saúde, então ele já tem toda essa parte de alvará, de licença sanitária, você só entra, aluga algumas horas, atua, ou faz pacotes mensais, como preferir. Mas você não é responsável pelaquela instituição, né? Você aluga aquele espaço. Tá? E eu trabalho assim também, mas no momento estou atuando diretamente no meu consultório próprio. E quais as etapas aí que a gente tem para o consultório, né? A primeira delas, você ter o alvará de funcionamento da prefeitura local. Esse processo é importante que você tenha um profissional, né, para te orientar, um contador, porque você vai precisar de uma ficha de cadastro nacional, que é o CNAE, que é um número que vai ser de acordo com a atividade que você realiza, tá? Então, a gente tem a opção de trabalhar com um profissional liberal no CPF ou como microempresa, através de um CNPJ. Então, isso vai depender do faturamento, de quanto que você vai pagar de impostos, isso vai ser orientado por um profissional específico da área, tá? O que é muito importante é que o enfermeiro, ele não pode ser um MEI, porque nós trabalhamos com nós somos profissionais de saúde de nível superior, então isso é uma profissão intelectual, então por isso a gente não pode ser MEI. Bom, depois a gente precisa ter um alvará de funcionamento da vigilância sanitária, tá? Quem vai fazer essa regulamentação é a RDC da Anvisa, número 50. Então, dentre vários documentos que serão exigidos, nós temos, por exemplo, certificado de desinsetização e desnatização do prédio, certificado de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água, laudo de água potável e certificado de limpeza de ar-condicionado. Esses são alguns dos procedimentos, tá? Dos documentos. Depois nós precisamos fazer o registro junto ao conselho regional respectivo. Então, a gente vai entrar no site do COREN, né, vai preencher um requerimento de cadastro de consultório de enfermagem, vai enviar, junto com esse requerimento, o alvará de funcionamento, o alvará sanitário, manuais de equipamentos, rotina de limpeza, desinfecção, esterilização e todos os POPs de procedimentos que a gente venha a realizar. O que seriam os POPs, né? Seriam os procedimentos operacional padrão. Então, cada procedimento vai ter necessidade de ter um POP. Bom, então, assim, basicamente, um consultório de enfermagem, ele vai ter uma recepção, tá? E uma sala de atendimento, que também é uma sala de procedimento, no meu caso. Como eu falei para vocês, tudo passo a passo é regulamentado pela RDC 50. Então, tem ali a estrutura física mínima, o que pode ter, o que não pode ter. Tudo é detalhado dentro dessa resolução, tá? Mas, basicamente, você vai ter ali uma área para recepção,
vai ter na área de atendimento, uma área para você fazer a consulta e depois para você fazer uma área específica para os procedimentos. Então, dentro da consulta de enfermagem, a gente vai ter um paciente que vai se apresentar, né, com uma queixa estética. Então, a gente vai ter uma indicação de tratamento facial ou corporal, tá? Ou os dois. E também pode ser que a gente tenha alguma queixa capilar, tá? Não coloquei aqui, mas pode acontecer também. O que é muito importante de documento para a gente poder estar fazendo a nossa consulta? Todo procedimento que a gente vai fazer, é importante que ele seja esclarecido. Então, a gente precisa ter um termo de consentimento livre e esclarecido, que o paciente vai assinar, tá? Você vai ter uma cópia e o paciente vai ter uma outra cópia. Também é importante que você tenha termo de divulgação de imagem. Porque todo procedimento estético é fundamental que a gente tenha o registro fotográfico, porque é ele que vai fazer parte do prontuário, né, dentre outras coisas, do paciente, para você poder fazer a evolução do tratamento. Então, é muito importante que tenha registro fotográfico. Precisamos também colocar para o paciente as orientações do procedimento, tá? É preciso que também seja assinado para que ele possa ter uma cópia e você tenha outra, explicando tudo o que pode acontecer após o procedimento e as orientações que ele deve seguir. Bom, uma das principais queixas faciais que a gente vai encontrar no consultório. Linhas de involução cutânea, né? São as rugas estáticas, rugas dinâmicas, que são essas que a gente vai apresentar no rosto, né? Por exemplo, nas mímicas da face, as rugas dinâmicas são aquelas que se formam tanto na região da testa, dos olhos, tá? E com o tempo, elas tendem a ficar estáticas na pele. Eu vou mostrar algumas fotos mais adiante para vocês. Mas como essa primeira foto aí ilustra, a gente tem pacientes com rugas estáticas. Flacidez, acromias, que são as disfunções de cores da pele, podendo ser tanto hipercromias como hipocromias, tá? Acne é muito comum em adolescentes e também em alguns adultos, tá? E perda de coxinhos de gordura. Como a gente vê na última foto, é o processo natural do envelhecimento. Então, a gente vai perder as gorduras da pele, né? Os coxinhos de gordura da pele, vai deixar um aspecto um pouco mais flácido. Então, a gente tem uma das principais queixas também, dentro do consultório de estética na área da avaliação facial. Aqui, a gente tem alguns parâmetros que a gente utiliza para poder fazer essa análise facial. Então, a gente tem um dos itens que a gente utiliza, tá? Dos parâmetros, é a classificação de Fitzpatrick, que está aí nesse primeiro quadro, tá? Que mostra os fototipos cutâneos da pele. Então, a gente tem aqui no Brasil, né, um país bem miscigenado, o tipo 1, desde o tipo 1, que é uma pele bem clarinha, até o tipo 6, que é uma pele negra bem mais escura. Então, a gente pode encontrar essas variações de fototipo da pele. No segundo quadro, na segunda imagem, a gente vê aí uma avaliação que a gente chama de escala de Glogol, tá? Que a gente avalia desde o tipo 1 ao tipo 4, por exemplo. Então, no tipo 1 é um paciente jovem, tá? Que não tem rugas. É uma escala que avalia o envelhecimento cutâneo. Tá? Então, você vê no tipo 2, o aparecimento de rugas dinâmicas. Perdão, é porque minha voz está sumindo, eu estou bebendo água por isso. Tipo 3, você já tem ali um paciente acima de 50 anos, que ele começa a apresentar rugas estáticas, tá? Já ficam firmes na pele, não sai, por exemplo, com toxina botulínica. O tipo 4, a gente tem ali rugas em pacientes acima de 60 anos, uma pele bem já mais actinística, você tem uma coloração mais amarela, acinzentada, tá? Pode ter alguma lesão maligna. Então, isso tudo é característico de um processo de envelhecimento, tá? Na figura de baixo, a gente vê outros parâmetros que a gente utiliza, por exemplo, para a harmonização facial. Então, a gente avalia aí, a gente tem os 3/3 da face, né? O terço superior, o terço médio, o terço inferior. A gente tem também na figura ao lado, mostrando aí assim, as formas geométricas da face. Então, a gente tem um rosto mais redondo, um rosto mais quadrado,
um rosto mais retangular. Então, isso tudo é importante a gente considerar quando a gente está fazendo uma avaliação para a harmonização facial. Aí aqui a gente tem, quando a gente vai fazer uma análise corporal, as principais queixas, tá? A gente tem estria, a gente tem celulite, a celulite é conhecida como fibroedema ginoide, a gente tem gordura localizada, flacidez, glúteos, tá? Muita gente tem procurado ultimamente por harmonização glútea, querendo obter proporções, né, dentro do glúteo. Então, tudo isso é o que a gente tem mais encontrado de queixas corporais dentro do consultório de estética. Então, a gente vê na imagem ali, a primeira imagem mostrando estrias, né, que é muito comum nas mulheres, né? Tanto na segunda imagem a gente vê a celulite, a gente vê a questão da flacidez, que vai acontecendo de acordo também com o tempo, né? Se vai acontecendo por conta de fatores hormonais. Quando a gente está fazendo também a análise corporal, a gente vai considerar ali os biotipos corporais, né? Então, você tem ali o primeiro biotipo, que é o ectoformo. É aquela pessoa que é mais longilínea, né? Que é mais magrinha, que é mais comprida. Depois a gente vai ter o mesoformo, que é aquele que é mais, que é o perfil que as pessoas geralmente procuram, né? Para mulheres mais fininhas em cima e mais larguinhas na parte de baixo, dos membros inferiores, né? Geralmente um paciente que costuma malhar, que tem ali menos gordura na face, na parte ali corporal, né? Da barriga, abdômen. Os homens, né, são mais largos em cima, um pouquinho mais afinados embaixo. Então, esse geralmente é um perfil que as pessoas procuram na harmonização corporal. O endoforme já é aquela pessoa que tem um corpo um pouquinho mais arredondado, né? Geralmente ele está um pouquinho sobrepeso e mais para a obesidade. Outros parâmetros importantes também, quando a gente fala de avaliação corporal, é fazer prega cutânea, é medir circunferência, é pesar o paciente, tá? É fazer uma bioimpedância. Tudo isso a gente vai usar como parâmetros pré e pós-tratamento. Falando de consulta de enfermagem, gente, o que é imprescindível, tá, a gente ter na nossa consulta é a coleta dos sinais vitais. Tá? Como eu falei, assim, a gente não pode só pensar em cuidar de estética. A gente precisa pensar que aquele paciente que está ali, por exemplo, que tem um histórico de hipertensão, possa ter uma pressão alta naquele momento, você não vai poder fazer algum procedimento, mesmo que minimamente invasivo. Então, a gente está ali diante do paciente, está fazendo a consulta, coleta os sinais vitais, né, afere a pressão, tá? E que é imprescindível aí a gente seguir todos os passos aí da nossa sistematização da assistência de enfermagem, tá? Esse se torna um diferencial do enfermeiro na estética. Então, basicamente, a gente vai seguir durante a nossa consulta de enfermagem todo o processo de enfermagem, tá? E eu vou passar aqui no próximo slide para a gente falar um pouquinho melhor sobre isso. Então, a gente tem lá no nosso processo de enfermagem o histórico, o exame físico, diagnóstico de enfermagem, plano de cuidados, avaliação e evolução de enfermagem. Então, do histórico, a gente vai conversar com o paciente para saber se ele tem algum tratamento anterior, alergias, é extremamente importante a gente saber, né, o histórico de alergias desse paciente, se tem alguma doença atual, se tem alguma doença pregressa, qual é a queixa principal daquele paciente. E é através dessa conversa que a gente vai estabelecer ali os critérios de elegibilidade desse cliente, né, para saber se ele é um paciente ali que vai seguir todo o seu protocolo. Então, não adianta um paciente que quer emagrecer, aí que não vai seguir um processo ali de uma dieta, de uma alimentação, de hábitos saudáveis. Então, tudo isso é importante e a gente vai conseguir tratar dentro do processo ali do histórico, tá? Na parte do exame físico, tá? A gente fala tanto do exame físico geral quanto do exame físico estético. Então, a gente consegue fazer uma avaliação do estado geral do paciente, como eu falei, através do nosso exame físico. A gente fala aqui também de inspeção, de palpar, tá? De ouvir também aquilo que o paciente está falando, tanto na coleta da história do paciente, tanto na avaliação desse paciente, tanto fazendo assim a coleta dos sinais vitais, tá? Precisa entender qual o estado geral daquele paciente ali. E no exame da pele propriamente dito, a gente vai observar as funções estéticas apresentadas por aquele cliente
e o que ele quer, qual o desejo dele de tratamento. No diagnóstico de enfermagem, a gente pode encontrar diagnósticos, por exemplo, ali como baixa autoestima situacional relacionada à mudança de idade. Então, aquele paciente que está se envelhecendo, tá, ele não consegue se enxergar daquela forma, então ele vai buscar o tratamento estético por conta daquilo ali. Então, a gente tem ali um diagnóstico de enfermagem para isso. Estilo de vida sedentário, tá? Então, a gente precisa fazer ali a orientação de busca de outros profissionais, a gente precisa estar fazendo todo esse acompanhamento e orientar que ele procure por outros profissionais também, né? A gente pode orientar que ele faça uma alimentação saudável, por exemplo, mas a gente precisa que esse paciente faça uma dieta orientada por um nutricionista. Então, no caso de pacientes que desejam emagrecer, isso é muito importante, a gente fazer também a indicação de outros profissionais. Então, assim, risco de sobrepeso também é um outro diagnóstico de enfermagem, enfim. Plano de tratamento, a gente vai indicar, de fato, os protocolos estéticos que a gente tem para aquele paciente. Então, por exemplo, se ele precisa de um bioestimulador, de colágeno, se ele precisa de um procedimento, de um preenchimento, se ele vai ser um paciente que vai ser elegível para fazer ultrassom, prescrição de cosméticos e entre outros. Na avaliação, a gente vai fazer a descrição do nosso procedimento, tá? E a gente vai colocar ali os cuidados que foram feitos para aquele paciente e o que a gente vai encontrar na reavaliação, tá? Que é a resposta do tratamento. Bom, afinal, tá? O que o enfermeiro esteta ele pode fazer? Então, voltando lá, né, a resolução de 2020, o que está descrito ali como atividade do enfermeiro na estética? Então, ele pode realizar a consulta de enfermagem, ele faz a anamnese, estabelecer o tratamento mais adequado àquela pessoa, ele vai prescrever cuidados domiciliares e a orientação para o autocuidado aos pacientes submetidos aos procedimentos estéticos, registrar em prontuário todas as ocorrências e dados referentes ao procedimento, lembrando que o prontuário precisa ficar arquivado por até 20 anos, tá? Por lei. Realizar processo de seleção de compra em materiais para o uso estético na instituição de saúde, estabelecer protocolos dos procedimentos estéticos, manter-se atualizado através de treinamentos, cursos específicos, capacitação, entre outros. Então, como eu já mencionei isso, né, é muito importante a gente estar sempre atualizado, até porque nós somos profissionais que têm autonomia para trabalhar, mas com conhecimento científico. Então, os cursos de treinamento são essenciais, estar sempre se atualizando. Então, outros procedimentos aqui que estão liberados, tá, para o enfermeiro habilitado. Carboxiterapia, atualmente já não se fala tanto de carboxi, se usa muito mais ozonioterapia. Cosméticos, cosmecêuticos, dermopigmentação, drenagem linfática, eletroterapia, eletrotermofototerapia, terapia combinada de ultrassom e microcorrentes, micropigmentação, ultrassom gravitacional e vapoterapia. Alguns procedimentos que estão suspensos, tá? A gente tem aí micropuntura, laser terapia, depilação a laser, criolipólise, escleroterapia, intradermoterapia, mesoterapia, prescrição de nutracêuticos, nutricosméticos, peelings de todos de competência privativa dos médicos. Então, quando a gente fala desses procedimentos suspensos, são aqueles procedimentos que foram suspensos em 2017, tá? E até o momento mantém a suspensão para esses procedimentos. Os peelings, eles podem ser tanto superficiais quanto médios e profundos. Para a classe da enfermagem, todos eles estão proibidos, tá? Mas existem outros profissionais habilitados em estética que podem atuar com os peelings. E aí, gente, tem uma questão muito polêmica, né? Que vem a questão do peeling de fenol, né? Recentemente, infelizmente, um empresário jovem veio a falecer após realizar um procedimento de peeling de fenol em São Paulo. Então, quem não soube dessa notícia, né? Isso foi manchete em todos os jornais, enfim, do Brasil inteiro. O que a gente pode falar um pouquinho do peeling de fenol, tá? Ele não é exclusivo, como a gente vê aí também na mídia, se falar, de apenas uma classe profissional. A gente tem, por exemplo, que o peeling pode ser feito pelo profissional dentista que é habilitado em harmonização orofacial, tá?
Nós, enfermeiros, como eu falei, nós não podemos fazer nenhum tipo de peeling, tá? Mas existem classes profissionais que também podem fazer o peeling de fenol. O que a gente precisa ficar atento, tá? O que a mídia vem a fazer? Então, a gente vê essa segunda reportagem aqui abaixo, né? Peeling de fenol, esteticista indiciada, não tinha licença para realizar o procedimento. Ou seja, a gente vê que não era um profissional de saúde, né? Muitas das vezes, assim, a gente viu várias notícias e aí falando, não faça procedimentos com profissionais, entre aspas, aqui não médicos, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas qual é o perigo desse tipo de manchete? Né? Essa profissional não era uma profissional esteticista, ela é uma profissional que fez um curso livre na internet e achou que poderia executar um procedimento desse. Então, isso foi uma ação bem perigosa, né? Bem criminosa, a gente pode dizer assim. Então, qual é o que a gente precisa estar atento? Quais os profissionais que estão capacitados para atuar com estética? É importante que a gente saiba qual profissional vai procurar, tá? A gente viu várias outras mensagens, outras notícias, né? E aí a Anvisa veio a proibir a venda do fenol. Na verdade, assim, nesse momento, nenhuma classe está podendo fazer, porque o fenol está suspenso, porque ainda está sob investigação, tá? Mas, lembrando que, no geral, ela não era exclusiva de uma classe apenas. E aí entra nessa questão aí, profissionais não médicos. Gente, será que esse termo está correto? Eu não sou profissional não médica, eu sou profissional enfermeira e estudei, me graduei, me pós-graduei para isso, né? Assim como os outros profissionais que atuam na área estética. Então, olha o perigo de notícias como essa, profissionais não médicos realizando procedimentos estéticos ou a população em risco. Isso dá a entender que os procedimentos estéticos são exclusivos de uma única classe, tá? O que não é verdade. Então, o que a gente precisa é se posicionar. Assim como a gente vê aí uma nota de repúdio, tá? Do Conselho Regional de Biomedicina, que fala sobre isso, né? Repudiando essa expressão, a gente precisa se posicionar dessa forma. Então, não é profissional não médico, sou profissional de saúde habilitado. Bom, o parecer técnico que eu falei para vocês, né, 01 de 2022, o que ele veio a falar? Por que ele foi tão importante? Ele fala lá, bom, o enfermeiro poderá realizar todos os procedimentos que não estão contemplados na lei do ato médico, uma vez que procedimentos invasivos, conforme a lei, são definidos como invasão nos orifícios naturais do corpo, atingindo órgãos internos. Enfermeiro especialista em estética deve atuar conforme as disposições do COFEM, né, a resolução, né, do Código de Ética de Enfermagem, que respalda toda a nossa atuação. Então, nós podemos realizar os procedimentos, né, além dos que já foram citados, aqueles que não estão no ato médico, e ele deixa bem claro que a gente pode realizar procedimentos como PRP, que é o plasma rico em plaquetas, aplicação de intramuscular de toxina botulínica, endermoterapia, harmonização facial, procedimentos injetáveis, aplicação de fios de PDO para remodelação de orelha, indução percutânea de ativos, bioestimulação por meio de cânula e preenchedores dérmicos. Então, esse parecer que foi emitido, né, pelo GTEE foi muito importante, porque ele começa a pegar, né, como eu falei para vocês, o ato médico, ele fala tudo que não é, né, que não é adentrar dentro dos orifícios, né, como está descrito aqui, né, nessa lei, né, e outros procedimentos que são feitos por outros profissionais que atuam como estética. Por exemplo, nesse período, já tinham outros profissionais, tanto farmacêutica estética, biomédio esteta, dentistas especializados em harmonização orofacial, que faziam todos esses procedimentos. Então, uma vez que não são procedimentos exclusivos da classe médica, nós poderíamos atuar com esses procedimentos, uma vez que tenhamos conhecimento para isso, estejamos habilitados e capacitados. Sobre os procedimentos estéticos, né, que são um dos mais procurados, a gente tem a toxina botulínica, do tipo A. Então, assim, lembrando, tá? A gente fala muito do Botox,
O Botox é uma marca. A gente tem outras marcas, como eu coloquei aí na foto. A gente tem a Dysport, a gente tem a Xiaomi, a gente tem a Anabota, a gente tem a Botulift. Todas são toxina botulínica do tipo A, que é autorizada na Anvisa para fins estéticos, tá? Como que age a toxina botulínica? Tá? Ela, literalmente, resumidamente, ela vai agir na junção neuromuscular e vai bloquear a liberação de acetilcolina. Então, quando ela faz isso, ela bloqueia a contração muscular. Essa reação, tá? Ela é irreversível, mas com o passar do tempo, o nosso corpo vai produzir outras áreas, né, de contração muscular para que haja liberação da acetilcolina naquelas áreas e nova contração. Então, vou mostrar aqui para vocês uma avaliação aí do terço superior, tá? Que é o mais comum de fazer na toxina botulínica, a aplicação mais comum, que é a aplicação do terço superior. E a gente tem aí um videozinho mostrando rapidamente as mímicas faciais. O que a gente tem aqui, tá? Vou voltar aqui um pouquinho para vocês e vou falando. Tá? A gente tem a região frontal, tá? Região da glabela e a região orbicular dos olhos, né? O famoso pé de galinha. Então, essa é uma aplicação clássica da toxina botulínica. Isso aí é alguma marcação que foi feita, tá? De aplicação de toxina botulínica nessa região. Aqui é bem curtinho o videozinho mostrando um pouquinho dessa aplicação de toxina botulínica. A gente vê que forma uma pápulazinha. A gente vai bem levemente tocando essa região. A gente não pode esfregar, não pode apertar para não espalhar essa toxina botulínica. E a gente vai conversando com a paciente. Tem pessoas que não vão sentir dor. Tem outras que vão ser muito mais sensíveis à dor. Mas isso é bem subjetivo, tá? Então, aqui tem um resultado parcial, tá? Esse resultado é com 7 dias do procedimento, ainda não é o resultado final. O resultado da toxina botulínica, ela vai acontecer em 14 dias, podendo ter o resultado final até com 21 dias. Então, aqui a gente tem um resultado parcial ainda, mas a gente percebe que já houve bastante melhora. Então, esse é um resultado parcial com 7 dias aproximadamente. Um outro procedimento, tá? A gente falou aqui um procedimento injetável que é dos mais procurados, que é a toxina botulínica, né? Conhecida como Botox, mas um outro aí que é um dos mais, assim, das tecnologias mais atualizadas na área agora de harmonização facial, que é o ultrassom, que a gente tem permissão para fazer, tá? Ele é conhecido muito popularmente como Ultraform, tá? Da mesma forma que o Botox é uma marca conhecida, então a gente tem alguns dos aparelhos que são usados. A gente tem no primeiro o Ultera, que foi um dos primeiros a sair no mercado. Depois a gente tem o Ultrassom, Ultraform MPT, e aqui nessa última imagem a gente tem o Eros Haifu 4D, que é particularmente o que eu tenho trabalhado com ele atualmente. Então, o que é ultrassom micro e macrofocado? Tá? A gente tem aí um quadrinho mostrando algumas tecnologias de eletroterapia. No primeiro aí, o MF é o microfocado, ultrassom, o RF é a radiofrequência, e depois a gente tem os lasers. E a gente vê, assim, né, nesse primeiro quadrinho aí de ultrassom, essas bolinhas em laranja, né, que vão descendo aí nas camadas mais profundas, ele mostra como que o ultrassom microfocado ele pode atingir camadas mais profundas, tá? E isso vai gerar um resultado muito melhor e muito mais rápido em comparação com outros. Então, a gente vê ali na espessura da pele, né?
a primeira linhazinha aí de bolinhas, vamos colocar assim, a 1,5 de profundidade. Se a gente comparar ali ao RF, que é a radiofrequência, ele atinge um pouquinho mais profundo, mas essa energia é mais dissipada, então ele não vai ter um resultado tão efetivo. E os lasers atuam mais na superfície, né, alcançando ali a 1 milímetro mais ou menos da pele. Então, se a gente continuar olhando ali para a profundidade do tecido, a gente vai ver que na derme a gente tem o ultrassom, né, um microfocado, ele consegue atingir o tecido adiposo e consegue atingir também a estrutura muscular. Então, isso é importante porque você consegue atingir camadas profundas da pele sem cortes, né, sem cirurgia. Então, ele faz o lift não cirúrgico. Nesse próximo videozinho, vou mostrar aí para vocês, é um vídeo bem curtinho, de eu aplicando o ultrassom microfocado na face. Para você ver que o paciente não sente dor durante o procedimento. A gente faz um disparo, tá? Tem uma tela ali que vai marcando a quantidade de disparos realizados. A gente geralmente não precisa de anestesia, você só coloca um gelzinho e aplica o conector ali do ultrassom na pele do paciente e ele vai fazer esse efeito. O resultado não é imediato, mas não sei se vai dar para vocês verem, de fato, após ali o procedimento, a gente consegue observar uma leve retração do tecido, tá? Mas isso é a reação ali da termorregulação daquele aparelho no momento, ainda não é o resultado final. O resultado final, porque ele vai gerar um estímulo de colágeno, vai ser em torno de 60 a 90 dias, que aí você consegue ver resultados da produção de colágeno nesse tecido. E aqui eu tenho alguns resultados, tá, de toxina botulínica. Aqui foi usada a marca Botox mesmo. Esse é um paciente jovem, tá, que já tinha, além de rugas estáticas, rugas dinâmicas, ele já tinha rugas estáticas. Você pode perceber ali na foto superior, é antes do procedimento, e embaixo a gente já tem ali, depois de fazer o procedimento, 15 dias após. Então, as rugas que eram estáticas, elas continuam ali, né, mas teve uma redução muito grande nas rugas dinâmicas, já mudou ali o perfil do paciente, né? Então, ele é um dos procedimentos mais procurados em consultório. Então, a primeira foto foi na região frontal, essa já é a região da glabela, que a gente fala que é a região, o paciente faz cara de bravo, né? Quando um paciente é muito expressivo, esse músculo, essa musculatura é muito desenvolvida da região da glabela. Então, a gente vê também um resultado aí com 15 dias. Esse já é um paciente mais maduro, mas você já vê que houve uma redução significativa ali das linhas dinâmicas desse paciente. Esse aqui é uma outra aplicação de toxina botulínica, tá? Na região frontal. É uma paciente jovem, então a gente vê ali com 15 dias que teve ali uma redução total dessas rugas dinâmicas, né? Até melhora a qualidade da pele dessa paciente. Esse tratamento aqui agora, ele foi um tratamento para queda capilar, tá? Ele foi feito com ozônio apenas, não foi feito nenhum outro ativo, só o ozônio capilar, através de injeções intradérmicas. Essa paciente tinha, além de queda capilar, ela sofria com muita seborreia, então o ozônio ele foi capaz de tratar tudo, voltou a crescer os fios, parou a queda e também tratou toda aquela inflamação que ela tinha no couro cabeludo. Lembrando aqui para vocês que o ozônio, para fins estéticos, quem tem a formação em estética pode fazer o ozônio, mas o ozônio terapêutico só pode ser utilizado porque tem um curso de habilitação ou pós-graduação. Tá? Para enfermeiros, o curso de habilitação exige uma carga horária de 120 horas, tá? Não é necessário fazer pós. São resultados de preenchimento labial, tá? É muito importante a gente falar que todos os preenchimentos, tá? O material indicado para uso de preenchimento é o ácido hialurônico, tá? A gente ouve muita intercorrência com pessoas que fizeram o PMMA, então ele não é indicado para fazer preenchimento, tá? Muita intercorrência. Então, o que se indica para qualquer tipo de preenchimento é o ácido hialurônico. Esse é um resultado aí
de bioestimulador de colágeno, tá? Foi apenas com uma sessão, na verdade, foi um resultado do pós-imediato dessa paciente. A gente vê que ela tinha bastante flacidez, mas logo imediatamente após a aplicação, a gente já teve esse resultado. Depois de 90 dias, esse resultado foi bem melhor, tá? Isso foi só um resultado imediato. Enfim, assim, queria resumir um pouco, né? Falar um pouquinho da enfermagem estética. Eu sei que é um assunto bem longo, mas é muito importante a gente discutir assuntos como esse. A enfermagem na estética ela ainda é muito recente, ela enfrenta muitos desafios. No entanto, tem muitos profissionais dentro da estética, da enfermagem estética, que têm se destacado bastante, com um excelente trabalho, que têm lutado muito pelo reconhecimento da classe. Então, o CONFEM e os conselhos regionais, têm se posicionado com pareceres, ressaltando que enfermeiros eles têm conhecimento científico e competência e habilidade para atuar na estética. No entanto, isso é uma luta constante. É necessário estudar muito e se atualizar constantemente para obter prestígio no meio científico e na sociedade. Viver na busca constante pelo aprimoramento. Então, como eu falei, não é suficiente você ter apenas a graduação, a pós-graduação, fazer o registro e começar a trabalhar, né? É importante fazer cursos de extensão, participar de palestras, participar de congressos, seminários, porque a estética está sempre se atualizando. A gente vai estar sempre com um produto atualizado, vai estar sempre com uma tecnologia nova. Então, é extremamente importante, não só aí que enfermeiros, mas qualquer profissional, né, que se propõe a trabalhar com estética avançada ou com saúde estética, que estejam considerando estar sempre atualizados, tá? Tem algumas referências aqui que a gente colocou. Eu queria agradecer, primeiramente, a oportunidade, aí, mais uma vez, do professor Jorge, porque é extremamente importante a gente falar sobre isso, e principalmente, né, num evento, num espaço aberto como esse, para a gente discutir saúde. Deixo aqui os meus contatos também, agradeço a todos que estão aqui conosco até agora. Está aqui o contato do Instagram, do site, do WhatsApp, qualquer coisa pode entrar em contato. E muito obrigada. A gente que agradece, Monique. Ia pedir para você colocar, né, para a apresentação, para poder deixar lá o slide. Esse daí, se você quiser, ou o slide 1 também, não tem problema. Deixar esse já tem seus aqui. Contatos. E parabenizar você, fico muito feliz, orgulhoso de... Não precisa apresentar, agora a gente pode se ver também, pode parar a apresentação, que aí fica aí, né? Aí a família aí contemplando também aí a sua apresentação. E a gente teve uma pergunta, mas tem outras perguntas aqui também aparecendo. A Alexandra também levantou a mão aqui, se quiser falar alguma coisa. Teve uma pergunta da Silvia sobre anestésicos nos procedimentos injetáveis. O que pode ser feito pelos enfermeiros? A gente pode fazer sim o botão anestésico, tá? Com a lidocaína 2%. O que a gente não pode fazer é bloqueio. Mas a gente pode fazer sim o botão anestésico. Tá certo. E algumas pessoas estão levantando as mãos. Se quiserem falar, pode falar também. A gente está copiando aqui algumas perguntas do chat. Por enquanto, só vi uma aqui. Uma coisa que chama atenção, né, que a Monique falou, que é em relação à questão do bem-estar, né? A saúde, ela é algo que transcende essa ideia de ausência de doença, né? A pessoa tem que se sentir bem, a pessoa ela tem que, de certa forma, perceber o corpo, né? E, assim, se sentir bem com o seu corpo. E, de alguma forma, eu entendi que a enfermagem estética, assim como outros profissionais que trabalham com estética, auxiliam nesse processo, né? Chamou muita atenção a parte do Botox, né? Como você mesmo tinha falado, Monique, que muitas coisas, né? Muitas pessoas procuram, né? Por causa desses aspectos, né? Do pé de galinha. Eu fiquei pensando aqui da região da glabela, até ficar comentando aqui com o Kevin, que é a cara de mal sem querer, porque bate uma luz, você não enxerga uma coisa direito. E assim, vira e mexe aparece um meme aqui, teve um aluno que me mandou com cara de raiva, né, porque fica uma luz aqui na frente, aí você faz cara de noite sem perceber, porque essa região contrai. E aí o uso do Botox, né,
E aí você falou uma coisa interessante, né, que é o tempo, né, de duração, Sim. não é imediato, né? E uma coisa que você falou que é interessante também é que o organismo se adaptando, ele busca outras áreas para contrair, né? Exatamente. A toxina, ela vai, na verdade, assim, quando você aplica a toxina, ela já vai começar a ter, assim, esse mecanismo de ação em torno de 20 minutos, e dentro de até 6 horas ela vai fazer essa reação ali no local. Mas efeito, né, de a gente ver ali paralisação da musculatura é de 15 a 21 dias. Então, quando a gente precisa fazer, por exemplo, se deu os 15 dias que você aplicou, ainda tem ali alguma ruinha, você ainda consegue fazer uma reaplicação, que a gente chama retoque, se for necessário, mas sempre dentro dessa janela. Porque se passar dentro desses 15 dias, 21 no máximo, a gente não pode fazer retoque, porque já seria uma outra aplicação. E a gente respeita esse tempo de ação de toxina, que pode variar de 3 a 5 meses. Então, somente uma outra aplicação depois desse período, porque o próprio corpo vai produzir uns outros receptores ali de acetilcolina lá na fenda sináptica, e aí tem que fazer de novo. Não tem como ter aquele efeito para sempre. Interessante. Ó, o Gustavo fez uma pergunta aqui também. Em caso do cliente não ter um histórico de alergia, os produtos têm algum tipo de testagem antes da utilização? Não, não se faz teste na hora de um tipo de aplicação de produto. Por isso que é importante você pegar bastante o histórico. Mas geralmente, assim, os produtos eles são hipoalergênicos, mas pode ser. Você pode ter um paciente lá que tem alergia a ovo, e você tem que escolher um tipo de toxina diferente, né? Que é uma marca específica. Então, esses são cuidados que a gente vai ter durante a consulta ali, a anamnese, de você pegar o histórico, você conversar com o paciente para você colher. Mas na hora você não faz nenhum tipo de teste alérgico, não. Em relação até essa alergia que você falou do ovo, é interessante porque se a pessoa tiver, já vai saber, porque as vacinas, muitas são produzidas de culturas de ovo, né? Exatamente. Já vai chegar lá sabendo. Já vai chegar informando. Tem uma outra pergunta da Sinara aqui, que ela fala, o que é mais eficiente, o ultrassom microfocado ou eleva? Então, é uma associação, né? A gente fala da associação de terapia. Então, por exemplo, a gente tem como padrão ouro aí para rejuvenescimento, né, para estímulo de colágeno, ou ultrassom microfocado. Associado ao Eleva, que é um bioestimulador de colágeno, ele é potencializado esse efeito. Então, o ideal seria o paciente fazer o bioestimulador e no mesmo dia a aplicação do Eleva, por exemplo. Na verdade, o Eleva é o ácido polialilático, é um tipo de bioestimulador. Então, a gente tem a hidroxiapatita de cálcio, né, os dois principais, digamos assim, a hidroxiapatita de cálcio e o ácido polialilático, que é conhecido aí principalmente como Eleva, Esculpita, né, esses são os mais populares. Mas a indicação desse procedimento, desse tipo de bioestimulador, vai depender da avaliação que você faz do paciente. Um paciente que tem um rosto, por exemplo, mais arredondado, quando você faz um Eleva, ou quando você faz um Sculptra, você aumenta a densidade dérmica desse paciente. Aí ele pode não gostar do resultado, porque ele vai ficar mais redondinho ainda no rosto. Então, é para um paciente que tem a pele mais flácida, porque aí você vai dar um pouquinho de volume nesse paciente. Então, um paciente com um rostinho mais redondo, você vai fazer o hidroxiapatita de cálcio, por exemplo, que é um outro bioestimulador. Então, vai depender da avaliação. Para dizer qual isso é uma questão até importante também, porque às vezes a gente vê muito assim, né? O dia do Eleva Day, né? Você vê, o Botox Day. Isso, na verdade, é uma coisa que não é indicado da gente fazer enquanto profissional de saúde, não só enfermeiros, tá? Isso aí, profissionais de saúde estética. Porque você, quando indica um procedimento sem fazer uma avaliação antes, você está estimulando aquele paciente a comprar aquele produto. Então, de fato, você precisa avaliar antes, ver se ele tem indicação para esse produto, e aí sim você indicar o tratamento. Em relação, Monique, ao microagulhamento, você falou, aí eu achei interessante, quais são os cuidados, assim, consultório que deve ter, até porque aquilo são várias agulhas, né, que podem levar algum agente infeccioso, e a gente vê as pessoas, às vezes, tentando fazer, comprando isso, tendo em casa. O que você recomenda, assim? Então, assim, inclusive o microagulhamento, que é a micropuntura, né, é um dos procedimentos que ainda estão suspensos, não sabemos até por quanto tempo, para a enfermagem. Mas a gente trabalha com a indução percutânea de colágeno, né? É uma terminologia diferente, mas o princípio é esse, é de você pegar microagulhas e vai fazendo perfurações na sua pele para estimular a produção do colágeno. Não é um procedimento que é indicado a pessoa fazer em casa.
tá? Porque você não sabe a profundidade que você está atingindo, cada profundidade de agulha específica você tem uma função. Então, por exemplo, você tem uma caneta elétrica que ela tem alcança várias profundidades. É uma marca bem conhecida até que é da Dermapen, né, que todo mundo utiliza. Então, ela vai atingir desde 0,5 milímetros da pele como 2,5,5. Então, como você não sendo um profissional, você não sabendo, você usando por conta própria, vai saber qual espessura você utilizar, né, quais os cuidados para você não ter um tipo de infecção. É baixo você ter essa complicação como infecção, mas você tendo os cuidados adequados, fazendo a asepsia correta da pele, né, utilizando o produto, a gente faz muito assim, o drug delivery, que chama, né? Você usa aquele microagulhamento e associa ali um ativo associado. Então, não é um procedimento para se fazer em casa. De fato, é um procedimento para se fazer em consultório. Ele tem ali indicação. Por exemplo, paciente com acne ativa não pode fazer. Você vai ter infecção, você vai ter complicação da acne. Então, não é simplesmente fazer em casa, né? A gente vê que, às vezes, tem muita coisa melhor na internet e a pessoa acaba comprando para fazer em casa, mas é um risco. Você pode estar prejudicando a sua pele, não trazendo um benefício. E essas agulhas, elas vêm esterilizadas e processadas? Como é que é São isso? estéreis. Tem que ser embalagem estéril. Tem que ser embalagem Aqui teve uma estéril. pergunta do Arthur Tavares, ele pergunta se existem efeitos colaterais em relação à toxina botulínica. Então, existem as intercorrências, na verdade, né? O que seria você pode ter um efeito colateral que é até desejável, né? Uma dor de cabeça, sensação de testa pesada que os pacientes falam, mas você pode ter intercorrência também de, por exemplo, não seguir um cuidado, uma recomendação profissional. Então, por exemplo, quando você faz a toxina, você orienta o paciente a não abaixar a cabeça por pelo menos 4 horas, né? Não fazer nenhum tipo de esforço. E se esse paciente, de repente, não segue esse procedimento, aí você pode ter uma migração da toxina botulínica, pode ter uma pitose de pálpebra, por exemplo. Então, é muito importante, né, seguir as recomendações do pós-procedimento. Então, assim, a gente gostaria muito de agradecer, a gente teve respostas de várias perguntas, Monique, feliz, assim, por esses esclarecimentos, né? Você fez aí uma palestra maravilhosa, que vem contando aí várias partes, né? Como montar o consultório, como que atua o enfermeiro, quais são, né, alguns aspectos importantes para serem levados em conta, falou dos procedimentos, né, e sua experiência. A gente só tem a agradecer a Monique Coelho do Nascimento de Jorovic, não sei se eu falei certo. Jurovite. Mas eu que agradeço, na verdade, a oportunidade. Estou muito tempo sem palestrar, sem falar, então a voz secou aqui, tive que toda hora beber água, né? Peço desculpa por essas pausas aí que foram feitas. Mas é a falta do hábito. Mas fico muito feliz em poder falar sobre a estética, em poder compartilhar um pouco sobre isso. Como eu falei, assim, principalmente, né, o profissional enfermeiro esteta, ele precisa se posicionar, né? A gente precisa ter esse espaço. É uma área muito recente ainda, de 2016 para cá, é pouquíssimo tempo, a gente tem muito para avançar ainda, mas abordar esse tema aqui na UF, né? Esse espaço que você abriu, vai ser muito importante para nós, eu agradeço pela oportunidade, de verdade. A gente que agradece, daqui a pouco vai estar lá no nosso canal para vocês assistirem, Espaço Aberto para a Saúde UF. Caso tenha algumas dúvidas, vocês ainda tenham, pode deixar no vídeo dela lá nos comentários embaixo, daqui a pouco vai estar online. E também, caso tenha alguma outra dúvida, pode enviar o e-mail para a gente, que é o pensoprojeto@gmail.com. Então, muito obrigado aos monitores e a vocês que ficaram até agora. Obrigada a todos.